No silêncio de uma casa onde só o relógio fala, há uma mulher sentada diante de uma tela. Ninguém a vê, ninguém liga, mas do outro lado da internet, alguém escreve: "Você é a mulher mais incrível que eu já conheci." Ela sorri, pela primeira vez em semanas, e naquele exato segundo, ela começa a perder tudo. Acordava todos os dias às 6h, como quem cumpre um dever ancestral. Helena fazia o café com movimentos mecânicos, o rádio ligado na mesma estação, o jornal dobrado na mesa sem ser lido. A casa, grande demais para uma só, parecia suspirar memórias que já não lhe pertenciam. Depois da morte da mãe e do fim do casamento, restara apenas o hábito e uma solidão quieta demais para ser percebida de fora. São Miguel das Rochas era o tipo de cidade onde todos sorriam nas padarias, mas ninguém perguntava como você realmente estava. Helena, aos 42, era considerada uma mulher respeitável, gerente de cooperativa, religiosa, educada. Mas ninguém via as mensagens nunca respondidas no celular, as noites em claro e a forma como ela olhava para o próprio reflexo, como quem busca algo que se perdeu no meio do caminho. A mãe, Rosa, sempre dizia que coração de mulher precisa de raízes, mas também de asas. Helena teve raízes demais. Quando Rosa morreu de câncer, 2 anos antes, a casa ficou vazia de som, mas cheia de memórias. O ex-marido se foi pouco antes disso, alegando falta de emoção. Como se emoção fosse algo que ela pudesse comprar no supermercado do centro. Desde então, a vida se tornara rotina e resistência. Foi por insistência da tia Norma que ela entrou no tal grupo de apoio no Facebook, Mulheres Fortes Depois dos 40. Inicialmente, observava em silêncio, viu relatos de traições, recomeços, perdas, superações. Em uma noite insone, comentou uma postagem. Recebeu respostas. Uma em especial lhe chamou a atenção. Um perfil chamado Marcos Viana, com uma foto em preto e branco dizendo: "Você tem olhos de quem ainda ama em silêncio." Ela riu. Não acreditava em elogios, mas respondeu. Começaram a conversar. Primeiro sobre filmes. Descobriram que ambos adoravam Cinema Paradiso. Depois, sobre música. Ele mandou um link de La Vie en Rose, na versão instrumental. Por fim, sobre dores. Marcos dizia que perdera a esposa em um acidente 2 anos antes. Falava com uma delicadeza rara, como se carregasse o mundo nos ombros. Helena se viu abrindo sua própria alma, quase sem perceber. As videochamadas vieram logo. A conexão era boa. O olhar dele era firme, doce, e havia sempre um copo de vinho do lado, como nos filmes românticos. Marcos era o que ela nunca teve. Gentil, presente, interessado e, acima de tudo, fazia perguntas. Queria saber dela, de verdade, sobre infância, medos, sonhos. Era como se alguém finalmente enxergasse a mulher escondida por trás da gerente, da filha cuidadora, da ex-mulher abandonada. Norma notou a mudança. "Você tá diferente, menina", dizia. "Tem brilho no olho de novo." Helena sorria e desconversava. Não queria explicar. Ainda era cedo, ainda era frágil demais. Contou apenas para Cíntia, sua amiga virtual da Bahia, com quem trocava confidências desde o início do grupo. Cíntia reagiu com entusiasmo, mas também com cautela. "Só cuidado, viu? Às vezes a internet mostra só o que a gente quer ver." Mas Helena via tudo, ou achava que via. Marcos enviava flores, mandava vídeos dele cantando, com uma voz rouca e suave que parecia feita para embalar solidões. Escrevia cartas longas, com citações de Neruda, Drummond e até Clarice. Tudo nele parecia encaixar com tudo que ela acreditava ter perdido para sempre. Em apenas 3 semanas, Helena se viu apaixonada de um jeito que nunca tinha sentido antes, nem no casamento. O coração dela, há tanto tempo adormecido, voltou a bater em outra frequência. Começou a se arrumar melhor para trabalhar, trocou os móveis da sala, pintou a parede do quarto de lavanda, a cor que ele dizia que combinava com ela. No espelho, reencontrou um sorriso novo, ainda tímido,
mas cheio de esperança. Pela primeira vez em muito tempo, Helena acreditava que Deus estava lhe dando uma nova chance. No entanto, em meio à luz desse romance inesperado, pequenos sinais piscavam como lâmpadas trêmulas. A insistência dele em não mostrar amigos, a desculpa constante para não viajar, os horários estranhos de ligação, mas o amor, ou aquilo que ela entendia como tal, falava mais alto. O que era um pouco de dúvida diante de tanto carinho. Helena não queria ouvir o eco da desconfiança. Queria acreditar. E isso, naquele momento, era tudo o que ela tinha. A casa parecia respirar de outro jeito. Helena passava perfume antes de dormir, arrumava os cabelos mesmo nos dias em que não saía e sorria enquanto preparava o café, como se alguém a estivesse observando pela janela do coração. A presença de Marcos era invisível, mas concreta. Ele estava em cada mensagem matinal, em cada boa noite sussurrado pela tela, em cada música que tocava em sua mente quando a cidade dormia. No trabalho, os colegas notaram a mudança. "Você está mais leve", comentou uma das funcionárias, sem saber o que aquilo significava de verdade. Para Helena, era como se a dor antiga tivesse sido substituída por um sopro quente de esperança. Ela parou de verificar as horas no relógio, começou a contá-las com expectativa. Era ele quem preenchia os espaços entre a rotina e a memória, um antídoto silencioso contra a solidão crônica. Marcos dizia que estava finalizando um negócio grande em São Paulo, uma negociação internacional de logística. Por isso ainda não podia viajar, mas logo estarei aí, na sua frente, te olhando sem tela, só com os olhos e o toque. Ele escreveu. Helena suspirou, tentando conter a ansiedade. Queria vê-lo, queria sentir a mão dele em sua nuca, ouvir sua respiração perto. Sentia falta de algo que nunca teve, e isso, de algum modo, doía mais. Cíntia continuava sendo seu ponto de apoio. Enviava áudios longos no WhatsApp, alguns empolgados, outros mais cautelosos. "Ele parece legal, amiga. Mas sei lá, você tá indo rápido demais, né?" Helena não queria ouvir aquilo. Ignorava com doçura, trocando o assunto. Era mais fácil acreditar no romance do que enfrentar o medo de estar fantasiando. Era mais fácil viver na esperança do que no vazio do talvez. Em uma das noites de sexta-feira, Marcos ligou com a câmera desligada. Disse que estava chorando, que sonhara com a esposa falecida e que se sentia culpado por estar amando outra mulher. A voz dele tremia, e Helena sentiu algo se partir dentro do peito, uma mistura de dor e ternura. Quis atravessar a tela, tocar seu rosto. A ideia de ser o recomeço de alguém a fez sentir-se escolhida, viva, essencial. No domingo seguinte, ele pediu um favor. Disse que o banco travou uma transferência importante e que precisava de um valor emergencial para não perder um negócio. 5.000. Disse que devolveria na segunda-feira. Helena hesitou. A mente girava, o estômago se contraiu. Mas o coração interveio. Ele confiava nela. Ele a amava. Ela transferiu. E por algumas horas sentiu-se a mulher mais importante do mundo. Na segunda-feira, ele devolveu. Com juros. Disse que a integridade dela era o que mais o atraía. Que nunca conhecera alguém tão forte e generosa, e com palavras precisas construiu mais um degrau de afeto. Helena acreditou. Não porque era ingênua, mas porque queria acreditar. Era bom demais sentir-se útil, desejada, essencial para alguém que dizia ser tão bom e tão quebrado quanto ela. Enquanto isso, tia Norma observava em silêncio. A postura vigilante de quem já viveu o bastante para reconhecer armadilhas com cheiro de romance. Tentou conversar, perguntou quem era o tal Marcos, o que fazia da vida. Helena se irritou. Disse que ela nunca tinha sido apoiada nos momentos felizes. Norma se calou, ferida, mas não recuou. Começou a pesquisar discretamente. Algo no tom da voz do homem, nas poucas fotos, nas histórias perfeitas, não a convenciam.
Em paralelo, Helena começou a planejar a visita de Marcos. Mandou mensagens com sugestões de hospedagem, restaurantes, passeios pela cidade. Ele elogiava tudo, mas sempre desviava o foco com novos imprevistos. Reuniões, viagens inesperadas, uma cirurgia de um amigo. Cada desculpa era embalada com carinho, com frases como "logo isso tudo vai passar e a gente vai rir junto". E ela acreditava. Porque amar é, às vezes, acreditar contra a própria razão. Os dias viraram semanas. Os pedidos começaram a vir com mais frequência. Um empréstimo maior para cobrir uma taxa de importação. Depois, uma quantia para pagar uma multa bancária que, segundo ele, tinha surgido de um erro do contador. Marcos nunca implorava. Apenas pedia com tristeza, com vergonha, como se odiasse depender dela. E Helena, tocada pela dor dele, queria salvá-lo. Era amor, ou era carência com o nome de amor. Mas já não havia mais linha entre uma coisa e outra. A vida de Helena tornou-se uma longa espera. Esperava uma ligação, esperava um áudio, esperava um retorno. O amor, que antes era luz, agora se diluía em silêncios. Marcos começou a sumir por horas, às vezes dias. Quando reaparecia, era sempre com histórias angustiantes, internações, acidentes, crises emocionais. Pedia desculpas, chorava, e ela, frágil por dentro, voltava a envolvê-lo em compreensão e ternura, como uma mãe que perdoa o filho antes mesmo da ofensa. As amigas do trabalho começaram a notar. Helena estava dispersa, ansiosa. Deixava tarefas pela metade e chorava no banheiro. Cíntia, percebendo o distanciamento, insistiu numa chamada de vídeo. "Tem algo errado, amiga. Essa história não tá batendo." Mas Helena, já envolta num emaranhado de justificativas, se ofendia com qualquer dúvida. "Você não entende. A gente se ama. E ponto." Mas sua voz, ainda que firme, tremia como vidro sob pressão. Numa noite chuvosa, Marcos ligou dizendo que seu apartamento fora arrombado. Disse que teve que sair às pressas, que perdeu documentos, cartões, dinheiro. Chorava, falava baixo, entrecortado. Helena sentiu um nó no peito. O instinto de proteção falou mais alto que qualquer prudência. Transferiu 30 mil reais no mesmo dia. Foi ao banco de manhã, pegou parte do fundo de emergência da cooperativa onde tinha participação. Não hesitou. O amor, agora, exigia sacrifícios. Norma confrontou-a diretamente. "Você está sendo enganada, menina. Isso não é amor, isso é roubo com poesia." Helena gritou. Pela primeira vez em anos, levantou a voz com alguém. Disse que a tia estava com inveja de sua felicidade, que nunca entenderia o que era amar de novo depois de perder tudo. Norma chorou em silêncio. Sabia que a queda estava próxima, só não sabia o tamanho do abismo. Poucos dias depois, Marcos reapareceu radiante. Disse que conseguiu reaver parte do dinheiro perdido, que o negócio enfim estava andando. Prometeu que em 2 semanas estaria em Santa Catarina. Helena voltou a sorrir, como se o sofrimento dos dias anteriores tivesse sido apenas um desvio, uma prova de fé. Voltou a pintar as unhas, a reorganizar a casa, a marcar no calendário o dia do reencontro, como uma noiva à espera do altar. Mas a ansiedade começou a dar lugar ao medo. Ele sumiu novamente, dessa vez por 4 dias, sem aviso, sem resposta. As mensagens dela tornaram-se desesperadas. "Marcos, o que está acontecendo? Você está bem? Pelo amor de Deus, responde." Quando finalmente atendeu, parecia embriagado. A voz arrastada, ríspida, distante. Disse que estava sobrecarregado, que ela estava sufocando, que precisava de espaço. E desligou. Helena entrou em colapso. Ficou 2 dias sem comer. Vomitou de nervoso. Sentia que estava perdendo não só um homem, mas sua única ponte com algum tipo de futuro afetivo. Chorava no travesseiro como uma menina de 15 anos. Mas ao contrário de uma adolescente, ela tinha 42. E a vergonha de estar naquela posição era insuportável. Sentia-se burra, usada.
mas ainda assim esperava, porque amar às vezes é mendigar presença. Na cooperativa, os diretores chamaram-na para uma conversa. Disseram que havia inconsistências em seus relatórios financeiros. Ela pediu desculpas, disse que estava passando por questões pessoais. Foi afastada temporariamente. Era a primeira vez, em toda a sua vida, que Helena sentia o chão ceder sob seus pés. E mesmo assim, naquela noite, olhou para o celular com esperança de que ele dissesse: "Estou vindo." Cíntia mandou um link de um artigo. Os sinais mais comuns de um estelionatário emocional. Helena leu. E cada item era como um espelho rachado. Doeu. Quis negar. Mas pela primeira vez, uma dúvida real se alojou entre as vértebras da sua fé. E naquele mesmo instante, uma nova mensagem de Marcos chegou. Curta. Simples. Direta. Amor, preciso de você mais uma vez. A resposta veio antes da razão. Ela digitou: "Claro, diz o que precisa." Mas dessa vez, as lágrimas escorriam não só pelo rosto, escorriam pela dignidade, pelo orgulho ferido, pelo medo de estar presa em algo que não sabia mais como sair. O amor, aquele que parecia salvá-la, agora começava a destruí-la, pedacinho por pedacinho. O dinheiro já não era mais apenas uma ferramenta, tornou-se prova de amor, fidelidade, esperança. Marcos dizia que precisava resolver só mais um detalhe para oficializar a vida juntos. Um bloqueio judicial envolvendo uma antiga empresa da qual havia sido sócio. Helena, mesmo cansada, desesperada e emocionalmente à deriva, disse sim. 100 mil. Era o maior valor que já havia movimentado fora da cooperativa. Vendeu o carro, refez o empréstimo no banco, assinou papéis que não leu por completo. Na noite seguinte, ao enviar o comprovante da transferência, ela olhou para a tela como quem entrega o próprio coração num envelope. "Feito, amor. Agora vem, por favor." Mas do outro lado, silêncio. Minutos viraram horas. Horas viraram 2 dias. Nenhuma resposta, nenhum áudio, nenhuma vírgula. Era como se ele tivesse sumido do mundo, ou como se nunca tivesse existido. Helena passou os dias seguintes trancada em casa, ligando compulsivamente, revisitando cada mensagem, cada vídeo, cada promessa. Tentava encontrar falhas, sinais, mas tudo parecia perfeito demais para ser mentira. E justamente por isso, talvez fosse. A desconfiança virou um monstro latejante. O rosto dele, que antes acalmava, agora a perturbava. Os olhos doces, agora, pareciam escudos de um predador. Cíntia ligou em vídeo. Helena atendeu com o rosto inchado, a voz apagada. "Ele sumiu, né?" perguntou a amiga. Helena confirmou com um aceno mudo. Cíntia respirou fundo e disse, com um misto de dor e amor: "A gente vai dar um jeito, mas você precisa aceitar." Aquela palavra, aceitar, era como engolir cacos de vidro, aceitar que tudo tinha sido um engano, que o amor era um golpe, que ela havia sido enganada, com afeto. Norma apareceu no dia seguinte. Trouxe sopa, flores e silêncio. Sentou-se ao lado da sobrinha no sofá, sem julgamentos, apenas presença. "Você não é burra, Helena. Só teve fé no lugar errado. E amar demais nunca foi crime." Helena chorou no colo da tia como quando perdeu a mãe, mas desta vez não era luto por uma morte física. Era luto por si mesma, pela mulher que acreditava que ainda podia ser amada sem ser ferida. Tomada por uma urgência devastadora de encontrar sentido, Helena decidiu ir até São Paulo. Pegou um ônibus na calada da noite, levou apenas uma mala pequena e uma pasta com todos os comprovantes, fotos, áudios. Chegou à cidade no meio de uma garoa fina, sentindo o peso de cada respiração. O endereço que Marcos havia dado semanas antes ainda estava salvo. Foi até lá, tocou a campainha. Um senhor idoso atendeu. "Aqui nunca morou ninguém com esse nome, minha filha." O chão desapareceu sob seus pés. Helena cambaleou, sentou-se na calçada. O mundo, de repente, parecia um lugar sem cor.
Abriu o celular e viu que todos os perfis de Marcos estavam fora do ar. WhatsApp, offline. Instagram, conta inexistente. Facebook, perfil excluído. Era oficial. Ele não existia, nunca existiu. Só como personagem. E ela, protagonista de uma peça que não sabia que era uma farsa. Na delegacia, fez o boletim de ocorrência. O delegado foi frio, protocolar. Disse que era um golpe comum, que havia centenas de casos assim, que dificilmente ele seria encontrado. Esses caras usam nomes falsos, documentos de outros países, IP mascarado. Era como ouvir que sua dor era estatística, mas para Helena não era um número. Era um desmoronamento. Voltou para São Miguel em silêncio. No ônibus, olhava para as paisagens como quem atravessa um país fantasma. Ao chegar, encontrou a cooperativa em crise. Seu afastamento prolongado causara instabilidade. Os rumores na cidade fervilhavam. Ela foi enganada na internet. Vendeu tudo para um homem que nunca viu. Deve estar louca. A vergonha era maior que a dor. E a dor, insuportável. Isolou-se por semanas. O telefone tocava, mas ela não atendia. As mensagens de Cíntia eram lidas, mas não respondidas. Norma trazia comida e deixava na porta. Helena não queria mais ver ninguém. Mal comia, dormia vestida, deixava as luzes apagadas. À noite, ouvia os áudios antigos, como quem tenta reviver um fantasma. E, em algum lugar dentro dela, ainda perguntava: e se... O inverno chegou mais cedo naquele ano. E Helena não sentia mais frio. Sentia ausência. Dormia de roupas grossas, sem cobertor, sem sonhos. O rosto já não chorava tanto, mas isso não era cura. Era exaustão. O corpo havia desistido de reagir. Era como se até as lágrimas tivessem partido junto com o último resto de fé. O dinheiro perdido era uma ferida exposta, mas o que doía de verdade era o silêncio interno. A certeza de que, por um momento, ela não apenas foi enganada, ela deixou de existir por inteiro. Norma forçou a entrada num fim de tarde. Encontrou a sobrinha no chão da sala, cercada de caixas, papéis e envelopes. Era como um campo de guerra afetiva. Extratos, fotos impressas de conversas, cópias de comprovantes. No centro de tudo, Helena, com os olhos fundos e os dedos tremendo. Preciso entender onde foi que eu errei. Preciso achar o ponto exato. A tia não disse nada. Apenas se ajoelhou e a abraçou. Nenhuma explicação curaria aquilo. Era perda demais para caber em palavras. Naquela noite, após um silêncio interminável, Helena fez algo que não fazia há meses. Ligou para Cíntia. As duas ficaram em silêncio nos primeiros minutos da chamada. Depois veio a voz embargada de Helena. Eu fui idiota, né? Cíntia respondeu com firmeza e ternura. Você foi humana, e amar às vezes é ser cega, mas cega por acreditar no melhor. Isso não é burrice, é coragem. As duas choraram juntas. Pela primeira vez desde a queda, Helena sentiu que não estava sozinha. Nos dias seguintes, Helena foi ao banco, formalizou a denúncia, reuniu todas as provas que tinha. Entregou à polícia mesmo sabendo que a chance de justiça era pequena. Mas era um gesto de resgate, não para recuperar o dinheiro, mas para recuperar a si mesma. Precisava fazer algo que dissesse: eu estou viva, eu não vou desaparecer. A cidade não perdoava fácil. Era pequena demais para esquecer. Cada caminhada até o mercado era uma travessia de olhares e cochichos. Olha lá, a mulher que perdeu tudo por um homem da internet. Helena ouvia, mas não reagia. Já não podia se preocupar com julgamentos de quem nunca conheceu a solidão em seu volume máximo. Ela havia amado com o corpo, com o coração, com a conta bancária. E agora restava apenas sobreviver à própria voz interna. Essa sim, a mais cruel. Um dia, recebeu uma ligação da delegacia. Uma mulher de Minas Gerais havia registrado um boletim com um nome semelhante ao do golpista. Foram encontradas mensagens parecidas, táticas idênticas e o mesmo padrão de manipulação emocional. A investigação não tinha solução imediata,
mas revelou que ela não era a única. Havia outras. Pelo menos 7 mulheres de diferentes estados, com histórias quase espelhadas. Essa descoberta foi um choque. Não aliviou sua dor, mas deu sentido à desgraça. Havia um sistema, uma mente por trás da encenação. Não era só sobre ela. Era sobre uma rede, uma repetição calculada. E ao saber disso, algo começou a se mover dentro de si. Pela primeira vez em meses, sentiu um tipo diferente de impulso. Não mais o da vergonha, mas o da indignação. Passou dias relendo as mensagens, desta vez com olhos frios. Substituiu o amor pelo olhar analítico. Começou a anotar padrões de comportamento, horários de envio, frases repetidas. Criou um dossiê informal. Era sua forma de guerrear. Aquilo que antes a feriu, agora se tornava material de estudo. Um terreno para reconstrução. Se eu puder evitar que outra mulher passe por isso, talvez algo em mim ainda possa ser salvo. A cooperativa a chamou novamente. Não havia como reintegrá-la por completo, mas ofereceram um cargo menor, como auxiliar administrativa. Ela aceitou. Não por orgulho, mas por dignidade. Precisava trabalhar, precisava voltar a respirar. Cíntia sugeriu que começasse um blog anônimo. Escreve sobre o que aconteceu, mesmo que ninguém leia. Escrever ajuda a cicatrizar. E assim nasceu, de forma tímida, a ideia de transformar dor em palavra. Na solidão do quarto, diante do teclado, Helena escreveu a primeira frase. Meu nome é fictício, mas minha dor é real. E continuou. Por horas, por dias, contou tudo, sem floreios, sem vergonha. Só a verdade nua, sangrando na tela. E pela primeira vez desde o golpe, sentiu algo parecido com paz. Uma paz dolorida, mas viva. Era o começo, ainda distante da cura, mas finalmente fora do coma emocional. O blog ganhou leitores. Poucos no início. Mulheres anônimas, com pseudônimos, comentando nas madrugadas. Achei que era só comigo. Você escreveu exatamente o que eu senti. Obrigada por me fazer sentir menos burra. Helena lia cada comentário como quem recolhe cacos de um espelho partido. Cada história de outra mulher se tornava uma parte da sua cura. Pela primeira vez, a vergonha se dissolvia na empatia. O nome que escolheu para o blog foi simples, direto. Amor que me roubou. Escrevia sem filtro, com a crueza de quem não devia mais nada a ninguém. Não usava seu nome real, mas aquilo não importava. O que importava era a voz, e essa, agora, era firme. Escrever transformava as cicatrizes em trilhas. Contar sua história deixava de ser exposição e se tornava resistência. A relação com Norma também ganhou nova forma, menos tutela, mais parceria. As duas começaram a sair para caminhadas, iam à feira, conversavam sobre o passado. Em um desses passeios, Helena disse, eu achei que tinha sido destruída, mas no fundo fui apenas interrompida. Agora estou me recomeçando. Norma apenas apertou sua mão. Algumas verdades não pedem resposta, pedem silêncio. Cíntia, sempre constante, passou a colaborar com o blog. Escrevia relatos sobre relacionamentos abusivos, sobre autoestima, sobre como detectar sinais de manipulação afetiva. Juntas, começaram a organizar pequenos encontros online entre mulheres vítimas de estelionato emocional. E então, um convite inesperado chegou. Uma ONG de combate à violência psicológica queria que Helena contasse sua história em um evento. Hesitou. Sentia que sua dor ainda era recente demais, exposta demais. Mas foi. Subiu ao palco com um vestido simples, os cabelos presos e a voz trêmula. Começou com a frase que tantas vezes repetiu a si mesma em segredo. Meu nome é fictício, mas minha dor é real. Houve silêncio. Um silêncio que pesava como abraço. E então ela contou, sem chorar, com pausas, com honestidade. Ao terminar, não houve aplauso imediato. Houve lágrimas das outras e de si mesma. Pela primeira vez, sem vergonha. Depois disso, algo mudou. Começou a receber convites para falar em escolas, rodas de conversa, universidades.
Em cada lugar, encontrava outras Helenas. Cada uma com sua ferida, sua perda, sua história. Não havia solução mágica, nem final de conto de fadas, mas havia consolo e havia alerta. Helena agora era ponte entre a ilusão e a verdade, entre a dor e a sobrevivência. Nunca mais soube de Marcos, ou Rafael, ou seja lá qual fosse o verdadeiro nome. Às vezes sonhava com ele, às vezes sentia raiva, outras vezes nada. E esse nada foi o que mais a surpreendeu, perceber que havia dentro de si um espaço novo, sem ele, sem o vazio. Um espaço não para outro homem, mas para ela mesma. No seu aniversário de 43 anos, recebeu flores, mas dessa vez enviadas por ela mesma. Um cartão dizia: para a mulher que sobreviveu ao próprio apagamento, com amor, da mulher que você está se tornando. Chorou, mas não como antes. Chorou com calma, com dignidade, com o orgulho de quem caiu, foi humilhada, rasgada, e ainda assim escolheu ficar. Ao final daquele dia, abriu o blog e escreveu seu último texto com pseudônimo. Assinou com seu nome real, Helena Rosa Machado, a mulher que foi enganada, a mulher que perdeu tudo, a mulher que escolheu viver mesmo depois de morrer em vida. Fechou o computador, olhou para o espelho, não procurava mais por um rosto perdido, não buscava respostas, apenas se viu inteira pela primeira vez. Na varanda da casa onde tudo começou, Helena escreve uma carta. O céu está limpo, a brisa leve, em seus olhos arrugas novas. Não de tristeza, mas de alguém que viu o fundo e escolheu não se afogar. A caneta desliza sobre o papel com firmeza. A carta não é para Marcos, nem para a justiça, nem para as outras vítimas. É para ela mesma, para a Helena de um ano atrás. A mulher que sorriu diante da tela e começou a desaparecer. Você não é burra, não foi fraca, você apenas acreditou. E por mais cruel que isso tenha sido, acreditar ainda é uma das coisas mais bonitas que alguém pode fazer. Entre uma linha e outra, ela respira fundo. Lembra das noites em que quis morrer, das vezes em que duvidou da própria lucidez, de quando achou que nunca mais sairia daquela sombra. Mas agora está aqui. Inteira? Não, mas viva, reconstruída nas rachaduras. Ela ainda mora em São Miguel das Rochas. Mas agora a casa tem cortinas novas, livros pela sala, uma rede na varanda. Não há mais o vazio de antes. Não porque alguém o preencheu, mas porque ela aprendeu a não temê-lo. A dor deixou marcas, mas também deixou músculos emocionais. É como uma cicatriz profunda no peito, dói de vez em quando, mas também mostra onde não se deve ferir de novo. O blog virou um projeto maior. O nome mudou. Agora se chama Rosa de Concreto. Recebe relatos do Brasil inteiro. Helena se tornou referência para ONGs e grupos de apoio, mas ela não se vê como exemplo. Não sou heroína, só sobrevivi e ainda estou aprendendo a viver. Ela ainda não confia facilmente. Ainda se assusta com gentilezas masculinas, ainda duvida de elogios, mas isso não a faz amarga, apenas atenta. Com o tempo, compreendeu que amar de novo não é uma promessa, é uma possibilidade, e que se isso acontecer, será diferente. Mais devagar, mais com os pés do que com o peito. A última cena é simples. Helena sentada na varanda, olhando o pôr do sol. No colo, um caderno de anotações. Nas mãos, um chá quente. Ao fundo, toca uma música instrumental suave, talvez Cinema Paradiso, talvez algo sem nome, mas com alma. O mundo não está consertado, ela também não, mas agora sabe que pode andar mesmo com os pedaços soltos. Existem golpes que tiram dinheiro, outros tiram o chão, mas os mais cruéis tiram a voz. Helena Rosa não é um caso isolado, ela é um espelho. Milhares de mulheres todos os anos caem em redes de manipulação emocional digital, não por fraqueza, mas por carência, por solidão, por esperança. Se você já viveu algo parecido ou conhece alguém que viveu, não silencie.
Fale, compartilhe esta história. Busque apoio, denuncie. Seja a voz que a Helena do passado precisava ouvir. E se tudo que restar for você mesma, saiba, isso ainda é suficiente para recomeçar. Ajude-nos a levar essa história adiante. Compartilhe com alguém que precise ler. Comente se você já viveu algo parecido. Apoie projetos de prevenção ao estelionato afetivo. E, acima de tudo, nunca mais duvide do valor da sua dor. Ela é real e merece ser escutada.